Olá, tudo bem? Estamos aqui para essa jornada da Quaresma do dia 23 e vamos seguir nessa prática devocional diária, com o livro Uma Vida com Propósitos. E o tema de hoje é Como Crescemos. Para começar, eu gostaria de ler esse texto que está em Efésios capítulo 4, verso 14 e 15. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então, queridos, Deus quer que você cresça. Deus quer que nós nos desenvolvamos, para que nós possamos alcançar a maturidade e a estatura de Cristo, O objetivo do Pai Celestial é que a gente se desenvolva, que a gente cresça, que a gente amadureça, E porque assim, existem milhões de cristãos, de pessoas evangélicas que continuam como numa meninice ainda, estão sem desenvolvimento, na verdade, nem pretendem crescer. Estão como que ainda se alimentando de leitinho, Então ainda isso é algo que não é bom. A palavra de Deus diz que ele tem alimento sólido, que ele tem algo ainda mais forte, mais poderoso e ainda melhor para compartilhar com a gente. O Espírito Santo de Deus, ele quer nos tornar esse crescimento espiritual algo potencializado, mas isso não é algo que acontece automaticamente, assim como uma obra do acaso ou apenas um estalar de dedos, não. É necessário também um compromisso intencional seu. Você precisa querer em primeiro lugar, mas você também precisa se desenvolver. Desenvolver-se nas práticas espirituais básicas, nas disciplinas espirituais básicas, no discipulado, na oração, na meditação, na contemplação, na vida em comunhão, no partir o pão, no serviço ao próximo, em amar a Deus em primeiro lugar, amar ao próximo como a ti mesmo. Existem tantas facetas declaradas nas Escrituras Sagradas para nos ajudar nesse desenvolvimento. Em primeiro lugar, queridos, o chamado que Jesus fez aos discípulos é também esse chamado que ele faz para a gente. Venha e seja meu discípulo, Venha e me segue, siga-me. E ao seguir ele, nós vamos tomar a nossa cruz, Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, como discípulos, nós temos que fazer escolhas, temos que escolher sempre por ele, sempre por nos aproximarmos mais dele, em decidirmos negar a nós mesmos, decidimos não fazer isso ou fazer aquilo, isso em conformidade com a vontade de Deus. Amém? E queridos, é nesse momento do comprometimento que a gente tem com Ele, com a sua palavra, com a verdade, é que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos amadurecendo de verdade. Deixa eu ler esse trecho que está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 11. Que diz assim, e tem a ver com as consequências eternas, aquilo que nós iremos provar. Já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vida santa e piedosa devemos viver? Aqui o autor está afirmando que as coisas são passageiras, o mundo irá passar, as coisas, haverá um novo céu, nova terra, o reino de Deus vindouro virá. E nós devemos então, nesse momento presente, viver uma vida em santidade, separados para Ele. E também em piedade, sendo piedosos para com Deus, para com o próximo. E, queridos, tornar-nos semelhantes a Cristo é o resultado de escolhas que nós fazemos em conformidade com a sua vontade. E na dependência do Espírito Santo, nós confiamos que ele nos ajudará nesse processo. E o processo de santificação é uma obra que o Espírito Santo está fazendo dentro de nós, mas também há uma correspondência em sincronia com relação às nossas vontades, às nossas escolhas, os nossos desafios, aquilo que eu escolho
né, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo, né? Nós vamos nos precisar sempre nos livrar de algumas coisas antigas e mudar, né? E buscarmos a ajuda de Deus para que nós possamos nos tornar mais semelhantes ao seu Filho Jesus, né? Quando a Bíblia fala em Filipenses 2, 12 e 13, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Isso significa que a nossa salvação ela também é um avanço contínuo. Nós fomos salvos pela graça de Deus mediante a fé que temos em Jesus Cristo, mas nós continuamos sendo salvos. E essa continuidade da salvação tem a ver com a libertação da minha alma e nós nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Amém? Graças a Deus, o Espírito Santo de Deus está em nós. E o Espírito Santo está trabalhando conosco. Ele não está apenas trabalhando em nós, ele também está trabalhando conosco. E esse trabalho conosco envolve a nossa correspondência. Amém? Isso eu não estou falando de fé baseada nas obras, ou de que o seu esforço, o seu sacrifício é o que você tem que fazer para alcançar tal coisa. Não é isso. Mas é para que algumas coisas avancem, rompam na sua vida, no seu desenvolvimento com Cristo, na imagem, na semelhança de Jesus, exigirá de você escolhas, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Amém? Glórias a Deus. Queridos, o Espírito Santo ele nos ajuda a mudar a nossa vida, a mudar o nosso pensamento, a termos uma renovação no nosso entendimento. Como diz Provérbios 4, 23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, queridos, o nosso modo de pensar, ele determina o nosso modo de sentir, e o nosso modo de sentir influencia a nossa maneira de agir. Então, nós precisamos continuamente termos uma renovação de entendimento, sabe, queridos? E essa é uma forma poderosa que o Espírito Santo de Deus faz em nós, que é nos ajudando a que nós possamos a direção da nossa vida ser guiada para a direção dele, para a vontade de Deus. Mesmo que a gente queira ir por um lado errado, o Espírito Santo está continuamente fazendo a obra no interior, e aí esse desconforto, essa sensação que você acaba discernindo que realmente não é para cá, eu preciso simplesmente me liberar, eu seguindo o fluxo pela qual o Espírito Santo de Deus está me direcionando. E isso envolve a sua correspondência, de você parar de ser turrão, parar de ser brabo e seguir Jesus naquilo que ele está te direcionando. Amém? A nossa mente, queridos, ela é renovada de glória em glória. Ou seja, da maneira que a manifestação da presença de Deus, de quem Ele é, a exibição de quem Deus é, nós vamos conhecendo Ele e prosseguindo em conhecê-lo, nós vamos sendo renovados em nossa mente. E essa é uma forma poderosa de Deus nos ajudar a mudar. A palavra arrependimento, ela significa exatamente no original grego mudança de pensamento, né? Mudança de ideia ou mudança de rumo. E é isso que o Espírito do Senhor está constantemente nos direcionando, nos levando a arrependimento. E aí precisamos tomar uma decisão e nos arrepender e seguir aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando. A instrução que está em Filipenses 2, verso 5 diz assim, pensem da mesma maneira que Cristo Jesus pensa. E esse processo significa, né, que nós temos que ter, em primeiro lugar, no primeiro estágio, uma alteração mental. Deixar de ter pensamentos imaturos, egocêntricos, egoístas e pensar nas coisas do alto. Pensar não somente em mim, mas pensar nos outros, né? Como diz 1 Coríntios 14, 20, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, ou seja, amadureçam, cresçam, pensem de forma diferente, né? Largue esse pensamento egoísta e todo comportamento pecaminoso.
Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Romanos capítulo 8, verso 5. E o segundo estágio da mudança que nos leva a pensar como Jesus é começar a ter os pensamentos maduros, concentrados em Deus em primeiro lugar, mas também em servir ao próximo, em servir ao mundo, em mudar, ajudar as pessoas, em fazermos algo em prol das pessoas. E isso é muito importante. Hoje muitas pessoas presumem que maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que essa pessoa conhece. Às vezes uma pessoa com uma eloquência, uma compostura, ou talvez, né, essa pessoa é madura espiritualmente, ou talvez tenha cabelos brancos, e essa pessoa é muito madura espiritualmente. Mas nem sempre, queridos, nem sempre. A maturidade, ela é desenvolvida pela fé, pela obra do Espírito Santo, mas também pela correspondência daquilo que você vai negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo Jesus. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções, ela inclui conduta e caráter. Amém? E o cristianismo não é uma religião, nem uma filosofia, mas é um relacionamento, é um estilo de vida, é um modus operandi de sermos como Jesus. Esse é o que Deus quer que nós andemos. Amém? Querido, pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo. Ou seja, amarmos a Deus, amarmos ao próximo e nos direcionarmos, fazermos algo de verdade para abençoar, satisfazer e cuidar de pessoas. Amém? Deus nos deu o seu Espírito e por isso não pensamos como pensam as pessoas desse mundo. 1 Coríntios 2, verso 12. Amém? E, querido, nunca é tarde demais para começar a crescer e a se desenvolver. Tome uma decisão hoje, queira Jesus, queira crescer, queira se desenvolver. Amém? Repetindo esse verso de Romanos 12, 2, deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12, verso 2. Amém? Queridos, vamos orar. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela palavra do Senhor. Nós queremos crescer, queremos amadurecer, queremos nos tornar mais semelhantes a Jesus. Nos ajuda nessa dinâmica, a caminhar em fé, a desenvolver as práticas bíblicas e disciplinas espirituais e nos aperfeiçoarmos pelo testemunho de Jesus, pelo Teu Espírito Santo em nós. Abençoa cada um do meu irmão, da minha irmã, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida, um grande abraço e até mais.